a todos. Quem achou 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diga: eu achei. Diz-nos assim a Bíblia: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga comigo: combati. Só os vivos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pode tomar assento ou assente-se. Meus irmãos, eu prometo que eu serei lacônico, eu não serei prolixo essa noite, entendendo que hoje é segunda-feira e amanhã é trabalho, e eu ainda falo amanhã à noite aqui no culto de ensino. É a única igreja que eu fico assim tantos dias pregando. Eu estava pensando e estudando esses dois versículos que formam o capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo. Quem conhece um pouco de Bíblia já percebeu que nós estamos destacando aqui as últimas palavras proferidas de Paulo. Esta é a carta da despedida de Paulo. Paulo está se despedindo da vida, Paulo está se despedindo do ministério, Paulo está se despedindo dos seus companheiros e, acima de tudo, Paulo está tentando ensinar algumas verdades e inoculando-as no coração desse jovem pastor chamado Timóteo. Se você olhar o pano de fundo dessa carta, você vai perceber que Paulo está preso. Ele está preso em Roma. E biblicamente, eu, como estudante da Bíblia, comecei a estudar agora, alguns dias atrás, eu comecei a entender que Paulo foi preso 2 vezes. Eu não vejo uma outra prisão no ministério de Paulo, eu vejo 2. A primeira nós chamamos de prisão domiciliar. É nessa prisão que ele está sob a guarda de soldados pretorianos. A maioria dessa guarda pretoriana eram filhos de senadores que aspiravam o trono. E é interessante que nessa prisão domiciliar, Paulo indica e dá indícios que ele será solto. É por isso que ele escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. Essas 4 cartas foram produzidas quando Paulo estava preso. Ele está preso, mas continua trabalhando. Ele está preso, mas ele continua escrevendo. Ele está preso, mas ele continua produzindo. Ele está preso, mas ele mesmo diz: preso estou, mas a palavra do Senhor está solta, está livre. E a segunda prisão é esta. Se você estudar as minúcias, você vai perceber que ele dá indícios que ele não será mais solto, que ele será morto. Ele mesmo diz que ninguém o assistiu no seu primeiro julgamento. Então ele já tinha sido julgado e Nero já o condenou para ser decapitado. Sabendo Paulo que a condenação seria irreversível, então ele aproveita para, nos seus últimos momentos de vida, ensinar a Timóteo, e esses escritos chegam até nós. Então eu fui mergulhar no grego nesses 2 versículos e eu fiquei bem fascinado com a ideia do original que Paulo escreve. Paulo começa dizendo assim: porque eu já estou sendo derramado como libação. Diga comigo: libação. É interessante que a palavra libação, libarion onyx no latim, tem a mesma conotação do judaísmo como a mesma conotação no paganismo. Se você pegar a libação, tanto no judaísmo como no paganismo, libação tem a mesma conotação, é derramar azeite sobre algum sacrifício. E quando a gente começa a procurar na Bíblia a ideia de libações, eu comecei em procurar aqui, procurar ali, porque o Velho Testamento, principalmente nas leis de Moisés, falam diversas libações, tem muita libação, mas tem uma libação muito interessante, e foi essa que o apóstolo Paulo entendeu. Libação é pegar o animal, cortar o animal em partes. Isso está na lei de Moisés. Corta-se o animal em partes, e depois do animal cortado,
A lei dizia que o ofertante deveria derramar uma farinha em cima do animal. Nós estamos usando o termo farinha porque hoje é bem conhecido, mas na época não era farinha. Mas só para você entender, era um pó semelhante à farinha jogado em cima do animal. E depois o ofertante vinha e pegava um vaso, um alabastro, e derramava o azeite sobre a farinha. E depois o óleo passava da farinha e chegava até no animal. Só que o texto diz que quando o óleo batia na farinha e misturava com a mesma, e misturava com o animal, subia um cheiro tão agradável. Subia um cheiro tão gostoso. Perfumava, opa, estou sentindo Deus, eu quero mais ensinar hoje, hein? Perpassava um cheiro tão agradável, semelhante àquela mulher quando quebra o vaso e unge, lembram? Em João capítulo, eu acho que é 12, não é? Que ela quebra e a Bíblia diz que a casa se encheu daquela fragrância. Opa, que a casa foi tomada por aquele cheiro. Interessante que libação é provocar as narinas de Deus. Então, pastor, quando Paulo diz já estou sendo, ele está dizendo o seguinte: ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, ao longo da minha carreira cristã, se tu não entender, eu tenho provocado as narinas de Deus, e Deus tem se agradado. Paulo, se tu não entender essa, eu vou aí no teu cangote, preste atenção. Paulo está dizendo que ele vai morrer, mas sempre ele provocou um cheiro agradável nas narinas de Deus. Ele tem certeza disto. Aleluia! Ele tem convicção disso, que ele provocou, que ele fez com que o cheiro da sua vida cristã, aleluia, chegasse até a Deus. O que é libação? É você provocar as narinas de Deus. Se tu não entender, o que é libação? É Deus abaixar-se e começar a cheirar aquilo que você provoca aqui na terra, porque aquilo que você faz de excelência, Deus cheira, Deus se agrada, Deus cheira, Deus se agrada. Não, eu vou ficar falando até você dar glória a Deus. O meu ministério tem que provocar as narinas de Deus. A sua vida tem que provocar as narinas de Deus. Então Paulo está dizendo que ao longo ele provocou e Deus se agradou. E é interessante que há uma libação muito interessante. Eu usei um pleonasmo agora, mas há uma libação em Lucas 10. Por favor, eu não vou demorar, eu nem sei se eu termino esse texto. Mas Lucas 10, eu preciso olhar isso, porque o que estão falando de bobagem nesse texto, pelo amor de Deus, vai estudar para falar depois. Lucas capítulo 10, a partir do verso 30, Jesus vai contar uma história. Aqui na epígrafe está escrito parábola, né? Só que essa estrada que esse camarada desce existe até hoje. Ela tem aproximadamente de 20 a 27 quilômetros. Que desce, a Bíblia diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó. É interessante que quem vai para Jerusalém sobe, agora quem vem de Jerusalém desce. Vejam bem, presta atenção. Aí Jesus vai contar uma história. Ele diz assim: descia um homem. Ei, rapidinho. Lei de Moisés diz assim, aquele que for pego em assalto não deve reagir. Pastor Niltinho, sabe por que Jesus dá ênfase, pastor Lediel, a esse homem que espancaram-no, deixando quase morto? Por que Jesus dá ênfase nisso, pastor Ismael? Simplesmente porque esse rapaz reagiu. E a lei dizia que não deveria reagir. Os assaltantes vinham, iriam assaltá-lo, ok? Ele ficaria parado e ninguém poderia tocá-lo. Mas como ele reagiu, ele foi espancado. E a lei dizia que não deveria reagir. É por isso que Jesus dá ênfase.
deixando-o quase morto. Aí o texto diz que os assaltantes foram embora. Aí o texto assim diz: e descia um sacerdote. Preste atenção, eu sou pastor, pela graça de Deus eu sou pastor, mas eu detesto falar da minha classe. E tem uns bobinhos aí, teólogozinho fraco, bobinho, estuda um mês, bota o anel no dedo e já se acha. Porque você é teólogo, tu não é teólogo, tu é teólogo. Eles ficam batendo aqui que o sacerdote não tem amor. O sacerdote deveria parar. É o pastor que não ama a ovelha. É o pastor que não cuida. Pelo amor de Deus, interprete o texto. Quem disse que esse camarada era para parar? Ele é sacerdote. Ele é representante de Deus. Sacerdote tem que ficar alguém que está ou morto ou quase de 4 a 5 côvados, conforme a lei de Moisés, de distância, do cotovelo à mão. Sabe por que esse camarada não é para esse camarada parar? E quem disse que Jesus repreendeu esse camarada porque não parou? Diga para mim, prova para mim. Ele não ama nenhuma hora. E sabe por que ele não podia? Porque se o sacerdote tocasse morto, ele se contaminava. A lei diz, existem 5 leis em Números capítulo 21 sobre contaminação de sacerdote. A mais terrível é tocar em morto. Se ele toca, ele está impuro. Estando impuro, não pode ministrar, não pode subir no altar, não pode ministrar e principalmente não pode receber o dízimo, trabalhar com dízimo, comer o dízimo. E não só ele, a família dele vai passar necessidade. Se ele se contamina, só tinha uma forma: ir para Jerusalém, passar 2 semanas num processo de purificação. E não é barato não se purificar, porque levavam 2 semanas. E tem mais, a lei de Moisés diz: o sacerdote que for ser purificado deve pegar um animal avermelhado. Você sabe o que é um animal avermelhado? Era difícil achar, mas tinha que achar um animal avermelhado e queimá-lo até ele se tornar em cinza. E no último dia, depois das 2 semanas, ele ia para a porta do templo para receber a purificação completa. E depois ele tinha que voltar. Sabe por que esse camarada não volta, não toca, não para? Ele está vindo da onde? De Jerusalém. E o que ele estava fazendo em Jerusalém? Passando pelo processo da purificação, porque havia quebrado a aliança. Então ele sofreu. Quando ele vê o camarada, ele não vai parar, porque ele não pode parar, porque ele já sofreu. Ele sabe que é ficar 2 semanas sem a presença de Deus, sem ministrar, sem queimar incenso. Jesus não repreende. Aí vem o levita. O levita sim tinha que beijar, parar. Mas o levita é aquele crente que diz assim: o sacerdote está lá na frente, ele que faça. O levita é o retrato daquele que deixa para o outro fazer aquilo que é seu. Sabe? E outra coisa, o sacerdote vem a cavalo, animal, o levita vem a pé. A lei diz que eles não podiam andar junto. Então ele sabe que o sacerdote passou, ele disse: ele passou, não fez nada, eu não faço. No templo existiam 3 pessoas importantes. Diga comigo: sacerdote, levita e leigo. Jesus diz: descia o sacerdote, ele está contando, descia o levita. Todo mundo disse: agora desce o leigo. Aí Jesus não coloca leigo, ele coloca: aí desce o samaritano. E o samaritano, se tu não entender essa, eu vou levantar você assim. E o samaritano tem vinho e azeite. Ele para. Quem trabalha em enfermagem nessa área que não é minha sabe que primeiro você limpa para depois enfaixar. Ele enfaixa para depois jogar. Ah, por quê? Não sei. Só que ele enfaixa. Aí ele para, enfaixa, derrama azeite e vinho.
Eu vou explicar o que é libação, e se tu não der glória a Deus nesse texto, eu vou embora. Esse camarada vem de Jerusalém. Quem vem de Jerusalém vem cheio de Deus, vem cheio de amor, vem cheio de compaixão. Não, se tu não entender. E outra coisa, hein? Para de olhar rodapé da Bíblia, porque rodapé da Bíblia não é Bíblia. Obreiro e crente que se baseia em rodapé é furado. Aí o camarada diz: não, mas na minha Bíblia diz. Não é na Bíblia, é rodapé. E rodapé é um teólogo igual eu, posso dar minha opinião e colocar em qualquer Bíblia. Não vem com essa história de botar rodapé dizendo que rodapé é original. Não é original e não é Bíblia. O que é Bíblia é original, o que eu estou mostrando aqui. Eu estou arretado hoje, estou arretado. O camarada vem de Deus, vem da igreja, vem de Jerusalém, vem cheio de compaixão, vem cheio de amor. Agora, por que que ele vai curar alguém que não conhece? Porque aí a ênfase da história, ele é o próximo. O próximo não é o sacerdote, porque ele tem uma função. O levita não quis, mas o próximo é o samaritano. E ele vai oferecer. Sabe o que é libação? É curar os feridos. É curar os feridos. É curar. Não, eu vou embora, eu vou embora. Pega na mão do teu irmão, rápido, rápido, eu tenho que terminar. Aperta a mão dele até ele falar: meu Deus, aperta. E diga para ele: tu tem azeite e vinho. Vá curar os feridos de Blumenau. Vá curar as pessoas. Deixa Deus sentir um cheiro agradável. Aqui que ele vai se retratar com João Marcos, é ou não é? Lembra o João Marcos que Paulo disse que não é útil? Antes de morrer, ele oferece a libação de curar João Marcos. Ele diz: não, agora ele é útil. Irmãos, nessa história tem dois verbos. Tem o verbo guiar e levar. São duas traduções de Almeida. Vamos imaginar que ele levou. O que é levar? Então ele colocou o doente na garupa, também em cima do jumento, e os dois foram. Isso é levar. Mas eu gosto do termo que diz guiar. Guiar é diferente. Guiar ele colocou em cima do animal e veio aqui embaixo puxando assim, ó. Aleluia. O teu ministério tem curado alguém? Tua vida tem curado alguém? Eu quero ver agora. A tua vida tem curado alguém? Aleluia. Deus está cheirando essa noite. Ofereça, ofereça. Ofereça a libação de sacrifício. Eu vou correr. Eu vou pular. Não tenho tempo. Paulo diz assim: que a vida toda ministerialmente foi provocar as narinas de Deus através da libação. Aí ele diz assim: e o tempo, diga comigo, e o tempo da minha partida. Coloca aí no telão aí, meu brother. Vamos colocar esse final aí, ó. E o tempo. E é interessante que essa palavra tempo, numa outra tradução é partida, e a partida está chegando. Tanto tempo como partida nesse casamento aqui, tempo kairos, partida é analiseus. A palavra partida nesse versículo é analiseus do grego. Então Paulo diz assim: e o tempo do meu analiseus está chegando. Analiseus é o verbo grego para a partida. E Paulo usa analiseus em 4 momentos no seu ministério. Paulo usou esse verbo analiseus 4 vezes. A primeira vez que Paulo usou a palavra analiseus, olhe para mim, é em relação a um animal. Por exemplo, vou dar o exemplo do jumento. O jumento carrega peso o dia todo. Todo o tempo de vida ele está carregando. Mas vai chegar o dia em que o dono do jumento chega com o jumento e diz: ó, eu vou tirar esse peso que você carregou esse tempo todo e tu vais poder partir sem peso. Opa! Quando Paulo diz: e o tempo do meu analiseus,
Paulo está falando de um peso que ele carregou, desde o dia que ele foi chamado para ser crente. Esse negócio de servir Jesus sem peso é conversa. Essa história de ser ministro sem peso é conversa. Obra de Deus, vida cristã, vida com Deus é peso. Não é chocolate, bombom, não é esse evangelinho frouxo que estão pregando hoje. Porque Jesus só quer teu coração. Esse evangelho fraco, sem compromisso, sem cobrança, sem aperto. Eu vou falar porque eu vou embora. Sem aperto. Paulo está dizendo: ele vai chegar, remar, e ele vai tirar o peso, e eu vou para ti leve, eu vou para ti leve. Ei. Não, se tu entende o que eu vou profetizar, tu vai dar um glória. Tu está carregando um peso grande, mas esse peso é compatível à força que você tem. Não vem com a história de dizer para mim que tu não vai dar conta, porque está pesado demais, que Deus te deu. Deus não é burro, Deus não é idiota. Eu comparo muito o jumento. Você sabe que o jumento, o Air, que é o jumento que Jesus utilizou para entrar em Jerusalém, jumento virgem, o grego verbo é Air. O jumento, ele só come na mesma manjedoura enquanto tem alimento, pastor Nilton. Você já estudou Isaías 1, 2, 3? A Bíblia diz assim: e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Manjedoura, grego, grego, manjar. Manjar é o que? Lugar onde os animais comem. Aonde Jesus nasceu? Não, Jesus nasceu aonde os animais comiam. E o jumento vem. Por que o jumento come muito? Porque ele trabalha o dia todo, meu irmão. Ele tem fome. É igual a ovelha. Por isso que tu come muito. O Salmo 23 diz: pastos verdejantes. Leva a ovelha para onde não tem pasto. Ela vai comer em outro pasto. Porque o povo que come a ovelha, meu irmão. Não vem dizer que não come, come. E o jumento chega uma vez, tendo alimento, não tendo, ele volta só mais uma. Não tendo mais, pastor Lediel, ele vai procurar outra manjedoura, porque ele precisa comer. Eu vou profetizar algo aqui, e se tu não entender, já era. Tem muito obreiro reclamando que a igreja dele está vazia. Espera aí, tem comida? Tem comida? Tem comida, irmão? Ou no teu culto de ensino tu só fala, só bate, só cobra, só coloca julgo, só coloca repreensão? Meu irmão, se a tua ovelha foi comer em outro pasto, é porque não tinha. Porque enquanto tem comida, a ovelha permanece. O grande problema de igreja, eu vou falar agora, vou rasgar o trem, meu irmão. O grande problema de muitas igrejas vazias no Brasil é porque se canta. E canta. Aí meia-noite quer chamar a gente para pregar. E o infeliz ainda diz assim: deixa Deus te usar. Eu digo: vai usar você então, rapaz. Pega o microfone e prega você. Enquanto tiver comida, essa igreja ficará cheia. Remando riandaraia. Mas é comida boa, não é salgada, não é azeda, é comida boa, é palavra boa. Eu vou ficar falando até tu dar glória a Deus. É palavra de Deus. Por isso que o obreiro tem que estudar teologia. Tem um grupo de obreiros aí que pregam contra a teologia. É melhor ser teólogo do que falar bobagem em cima do púlpito. E para de traduzir a Bíblia do jeito que tu acha. A Bíblia tem um original para ser estudado. Vai estudar, vai pesquisar. Não invente coisa não. Falei que eu estou arretado hoje. Não invente. Uma outra coisa sobre o jumento é que o dono do jumento só dá o peso que ele pode carregar. Não entenderam? Oh, meu Deus do céu. Vou explicar. Por exemplo,
Se o jumento só carrega 10, eu estou com uma graça, o dono não coloca nem 9 e nem 11, ele coloca 10. Quando tu dizes que tu não vai dar conta de carregar isso, tu estás dizendo que Deus é burro, que Ele te deu algo além. Se o dono do jumento, que é um irracional, sabe, e o teu Deus, que te sonda, que te fez. Melhor esse glória a Deus aí, Catarina. Então olhe para mim, entenda isso. Esse peso é compatível à força. Você vai dar conta, porque Deus sabe porque te deu esse peso. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: esse peso tu vais dar conta de carregar sim. Para de ser mole, para de reclamar. Eu vou falar, eu orei para pregar hoje. Hoje uma geração de obreiros, de crentes, eu tenho a birra, o aeroporto de Campinas é o aeroporto que tem mais crente, é o aeroporto que vai mais crente, nunca vi, tem crente ali, porque tem muita comunidade, aquela região ali, e eu toda manhã, eu acordo sempre 15 para as 6, sempre com dor de cabeça, tal. E de manhãzinha vai pegar voo. Aí eu me escondo lá no cantinho assim de costa, porque tem uns irmãos que de manhã eles querem saber da vida dos outros e eu não sei nada da vida dos outros. Eles acham que eu durmo e eu fico de costa, só que o meu cheiro é bom. Eles vêm, Pastor Júnior, eles vêm assim.